As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Como você está? Tudo na paz, tudo na bênção. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado. Eu espero que você tenha as portas dos céus abertas sobre a sua vida. Que Deus venha trazer sobre você os desejos do seu coração segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre um texto que está no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, onde a palavra de Deus nos diz assim: As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Você sabe o que significa misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem do latim, é formado por duas palavras. Uma é a palavra miserere, que significa ter compaixão. E a segunda palavra é a palavra cordis, que significa coração. Então a palavra misericórdia, ela ficaria no latim miserere cordis, o que significa que alguém coloca o coração na misericórdia de outra pessoa. E é justamente isso que Deus faz conosco. Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Deus colocou o seu coração, o coração de Deus, o amor de Deus, na nossa miséria. É isso que significa misericórdia. Quando a gente fala assim, Deus é misericordioso, nós estamos afirmando que Deus está colocando o coração dele na nossa miséria. E qual é a nossa miséria? A nossa miséria é o pecado. São os erros que nós cometemos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. São as coisas erradas que nós fazemos. E o que Deus faz? Na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus vem e coloca o coração dele nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas, na nossa miséria. Isso significa ter misericórdia. Quando nós olhamos as pessoas na rua, principalmente aquelas pessoas que têm falta das coisas, muitas vezes nós temos compaixão daquelas pessoas. O nosso coração se condói quando nós vemos, principalmente agora no tempo do frio, que nós vemos pessoas de rua morando, dormindo no chão, muitas vezes sem ter até um cobertor para se cobrir. E a gente se condói com aquilo, a gente tem compaixão daquelas pessoas. Mas quantas vezes nós paramos e colocamos sobre aquela pessoa um casaco ou um cobertor, ou talvez uma caixa de papelão para colocar em cima dele e fazer com que ele se proteja do frio. Sabe, existe uma diferença muito grande entre compaixão e misericórdia. Quando nós temos compaixão de uma pessoa, a gente se condói com aquilo que ela está passando. Mas nós não fazemos nada para melhorar a situação daquela pessoa. A misericórdia não, a misericórdia ela já traz em si uma ação. Deus, quando tem misericórdia de nós, quando Ele coloca o seu coração nas nossas misérias, Ele vem com a graça que veio através de Jesus. Através do sacrifício da morte de Jesus na cruz, Deus vem com a graça sobre nós.
e nos traz o perdão dos nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus na cruz, do sangue derramado por Jesus, Deus tem uma ação sobre a nossa miséria. Ele lava os nossos pecados, a nossa miséria, ele retira a nossa miséria com o sangue de Jesus e resolve o problema dos nossos pecados. E a partir dali, nós vemos as misericórdias do Senhor em ação. Essa é a diferença de ter misericórdia de alguém e ter compaixão por alguém. A compaixão, ela faz com que você se condoa com a tristeza do outro. Mas a misericórdia faz com que você, além de se condoer, você tenha uma atitude para resolver aquele problema. E é justamente isso que Deus tem por mim e por você. Principalmente por você que não entregou a sua vida ainda para Jesus. Principalmente por você que já teve diversas oportunidades, que já ouviu a palavra de Deus diversas vezes, que já foi tocado pelo Espírito Santo diversas vezes. Para você que Jesus já bateu na porta do seu coração, dizendo: abre que eu quero ceiar contigo, e você endureceu o seu coração e não permitiu que Jesus entrasse. Hoje eu quero dizer para você que Deus olhou para você e teve misericórdia. Colocou o coração na sua miséria. E hoje Deus vem te fazer um convite. Permita que eu entre na sua vida. Permita que eu venha com o meu coração, com o meu amor, com a graça do meu Filho e toque e transforme a sua vida. Tire de você essa miséria e te traga para uma vida, como Jesus nos prometeu, uma vida em abundância. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, nós lemos o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha só, Deus nos chama a ter misericórdia das pessoas, da mesma forma como Ele teve misericórdia de nós. Você lembra lá da oração do Pai Nosso? Quando Jesus diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Essa questão da misericórdia é do mesmo jeito. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas, assim como Deus tem misericórdia de nós. Nós precisamos difundir a graça de Deus para todas as pessoas, assim como nós recebemos a graça de Deus. Assim como nós recebemos o favor imerecido de Deus, nós temos que levar esse amor, esse favor, essa graça a todas as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, nós lemos o seguinte: bem-aventurados, ou seja, felizes, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se nós somos uma pessoa misericordiosa, nós sempre obteremos misericórdia. Deus sempre olhará para nós e colocará sobre nós o seu coração sobre a nossa miséria. Nós lemos também no livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 36 e 37. Nós lemos o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Jesus nos chama aqui nesse texto a sermos misericordiosos da mesma forma como Deus é misericordioso conosco. Para que sempre nos vá bem, para que a nossa vida seja abençoada.
E já que nós falamos um pouco sobre graça, eu queria fazer uma pergunta a você. Você entende verdadeiramente o que é a graça de Deus? O que você entende ser a graça de Deus? Como que você explicaria a graça de Deus? A gente ouve muito falar sobre a graça do Senhor, que a graça do Senhor está sobre nós. E o que seria a graça de Deus? Nós sabemos que Deus pegou o seu único filho e entregou por nós. Entregou para que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Mas muitas vezes essa questão da graça, ela fica assim meio subjetiva para nós, meio confusa a gente entender, desculpe, o que é a graça. Eu uma vez escutei uma coisa que me deixou muito impactado e que para mim foi um dos maiores exemplos da graça de Deus, do que é a graça de Deus. Nos nossos dias de hoje, seria como se um grande empresário tivesse um filho. E esse empresário tinha um desejo muito grande de fazer bem ao povo, às pessoas. Então ele pega esse filho, coloca esse filho desde pequeno nas melhores escolas. Esse filho ele estuda com os melhores professores. Ele aprende as melhores matérias, tira as melhores notas. Ele é o primeiro aluno sempre nas escolas. E o pai dele sempre investindo altas somas de dinheiro na vida desse filho. E esse filho vai crescendo em conhecimento, em graça, em formosura. Certo dia esse menino se forma no ensino médio, no ensino fundamental e entra para a faculdade, uma faculdade de medicina, aonde ele vai, além de ser um excelente médico, ele vai ajudar muitas pessoas que precisam e que não têm condições de pagar o tratamento médico. E esse filho ele se forma na faculdade de medicina em primeiro lugar em todas as matérias, ele é um excelente médico, um médico de excelência. Um dia esse filho vai comemorar a sua formatura e ao sair com os amigos numa esquina, um ladrão vem, rouba ele e mata esse menino. E esse menino morre. Depois de todo o investimento do pai, esse menino morre, é assassinado, é enterrado. O rapaz que mata esse menino é preso. A polícia prende aquele ladrão, leva ele para a cadeia e aquele ladrão é julgado e sentenciado a 30 anos de prisão. Um dia esse empresário vai até o presídio onde esse ladrão está preso. Quando ele chega lá, ele vai conversar com o ladrão e ele leva junto o juiz que sentenciou ele aquela sentença de 30 anos de prisão. E ali ele conversa com aquele rapaz e ele fala o seguinte: eu vou lhe fazer uma proposta. Eu vou te trazer para minha casa. Eu vou investir nos seus estudos. Você vai fazer uma faculdade de medicina onde você será o melhor médico. E a partir dali, quando você se formar, você vai fazer aquilo que meu filho deveria estar fazendo. Você vai tratar de pessoas que não têm condição de receber a medicina, o tratamento médico. E o juiz concorda com essa proposta. E a partir daquele momento, o pai que teve seu filho assassinado por aquele ladrão, pega o ladrão, dá estudo ao ladrão, investe na vida do ladrão, bota aquele ladrão numa faculdade onde ele se torna o melhor médico do mundo, o mais excelente. E a partir dali, aquele ladrão começa a servir a população, dando consultas e diagnósticos de graça para aqueles que necessitam. Além de ser o melhor médico do mundo, ele ajuda as pessoas.
Esse episódio, essa narrativa, essa parábola, ela traz exatamente o que significa a graça de Deus. Porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós pegamos o seu Filho amado, aquele que veio ao mundo para nos trazer a salvação, para nos dar perdão dos nossos pecados, para nos ensinar como viver nesse mundo. E nós crucificamos, assassinamos aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha feito nada de errado. Nós pegamos esse Filho amado e crucificamos e colocamos ele no madeiro. No meio de 2 ladrões, nós crucificamos ele como sendo bandido. E através daquele momento, aonde Jesus derrama o seu sangue pelos nossos pecados, Deus pega com a sua infinita misericórdia e com a sua graça e passa a nos chamar de filhos. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, aqueles que aceitam o sangue de Jesus derramado pela nossa vida, hoje são chamados de filhos de Deus. E Deus trabalha em nós e nos ensina através do Espírito Santo e nos enche de intrepidez, de poder. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de pomba, hoje vem sobre a nossa vida, nos enchendo de poder, de glória, de unção, de intrepidez, para podermos fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Deus hoje nos chama de filhos através do sangue de Jesus. Jesus hoje nos olha através de um escudo vermelho carmesim, que é o sangue de Jesus derramado por nós. E quando Deus nos olha através desse escudo, Ele não vê a nossa miséria, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê toda a nossa potencialidade de filhos de Deus. Aqueles que têm o poder de serem chamados filhos de Deus e de fazerem obras maiores como aquelas que Jesus fez, como diz a palavra de Deus. Essa é a graça de Deus. Foi isso que Deus fez por nós. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo sendo sem justiça nenhuma, mesmo sendo falhos, Deus nos pegou, nos formou, nos ensinou e nos colocou para sermos filhos de Deus. E podemos continuar aqui na terra a obra que Jesus começou. Sabe, gente, o livro de Atos dos Apóstolos não termina ali no último capítulo de Atos. Nós estamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos até hoje. Nós que somos o corpo de Cristo, que fazemos parte da igreja de Jesus, nós continuamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Toda vez que você chega diante de uma pessoa e prega o evangelho, toda vez que você chega diante de uma pessoa e a ajuda de alguma forma, a palavra de Deus diz, todas as vezes que você fez alguma coisa a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Hoje nós estamos continuando a mesma obra que o apóstolo Pedro começou lá na Porta Formosa, lá na frente do templo, aonde ele pega o paralítico e diz a ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje nós temos a mesma unção. Hoje nós temos o mesmo poder que nos é dado pelo Espírito Santo, a fim de colocarmos a mão e abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a graça do Senhor. Essa é a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e temos compaixão. Só que a nossa compaixão não é suficiente. Nós precisamos levar para as pessoas a entender que Deus pode fazer muito mais. Nós somos os testemunhos vivos de Jesus nessa terra. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus, andando e caminhando aqui na terra. Não se enganem, o ministério de Jesus não durou apenas 3 anos e meio. O ministério de Jesus continua até os dias de hoje.
Todas as vezes que você passa na praça e vê um maluco pregando a palavra do Senhor, estendendo a sua mão e abençoando as pessoas, passando pelas pessoas e dizendo Deus te abençoe. Todas as vezes que você vê um louco estendendo a sua mão sobre alguém e orando para que ele seja curado, nós estamos vendo o ministério de Jesus sendo realizado. Essa é a verdadeira obra que Deus te chamou para fazer. Não é ficar preso dentro de quatro paredes, ouvindo a palavra de Deus e assistindo aos cultos. Não. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. A palavra de Deus nos diz: ide por todo o seu mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade. Faça a diferença aonde você estiver. Leve a graça de Deus aonde você estiver. Seja semelhante a Jesus. Nós temos como objetivo andar de acordo como Jesus andou. Nós temos como objetivo seguir o nosso irmão mais velho. Aquele que foi o primogênito. Aquele que sofreu todas as coisas para que nós pudéssemos entender que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele nos ensinou como vencer o mundo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aproveite a oportunidade hoje. A palavra de Deus nos diz que quando você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração, quando você ouvir uma palavra que queime no seu coração e que você sinta um calor da onde você não sabe de onde vem, que você não endureça o seu coração. Que você permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Entenda uma coisa, nós estamos passando por um tempo de aflição, um tempo onde as coisas vão ficar difíceis, um tempo onde nós não sabemos quais os rumos que o nosso país vai tomar. Nós podemos até ser perseguidos por pregar a palavra de Deus. Nós podemos até ser perseguidos por andar com a Bíblia debaixo do braço. Nós podemos até muitas vezes ser presos porque vamos dizer as coisas que são pecados, nós vamos chamar de pecados. Mas nós temos uma escolha a fazer. Nós queremos a vida abundante. Nós queremos a vida eterna. Nós queremos a graça e a misericórdia de Deus. Ou nós queremos continuar na nossa vida como ela é hoje? Como tem sido a sua vida? Até hoje, talvez você tenha vivido a sua vida da forma que você deseja. Como você acha, como você vê, como você crê que seja. Tem dado certo? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você fizesse a você mesmo. A forma como você tem vivido tem dado certo? Por que você não dá uma chance para que Deus transforme a sua vida? Te mostre um novo caminho, uma nova verdade, uma nova vida. Que Jesus te leve ao Pai, à presença de Deus e te encha com o Espírito Santo, para que você se torne uma pessoa melhor, diferente, para que você tenha uma vida, uma esperança de vida eterna. Como que você tem vivido? Você que já entregou a sua vida para Jesus? Que tipo de cristão você é? Será que você tem distribuído as misericórdias e a graça de Deus por onde você passa? Será que você tem permitido que o Espírito Santo te use para fazer a diferença onde você está? Essas são perguntas que precisam de resposta hoje. Essas são perguntas que precisam ser respondidas para você mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar,
nós vamos ver se cumprir aquela palavra que diz que a porta é estreita, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós precisamos nos preparar a cada dia para receber as misericórdias de Deus, para receber a graça de Deus e para doar aos outros aquilo que nós recebemos. Porque a palavra de Deus nos diz: de graça recebei, de graça dai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama, sobre o seu trabalho, sua empresa. Que Deus venha abrir as janelas dos céus sobre você. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado. Eu desejo que você tenha uma semana próspera, abençoada, vitoriosa, alegre, uma semana de felicidade. Não importa aquilo que você passe. Entenda bem. Não importa aquilo que você está passando. O que importa é que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja inundando o teu ser. E que a partir dali você encontre solução para todos os seus problemas em Deus. Que você seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.